Eu quero saudar a todos amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, também do grupo Testemunhos de Deus, através do WhatsApp, vocês que participam também através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, do grupo Bíblia e Oração, e vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu desejo que Deus derrame chuvas de bênção sobre todos vocês, sobre cada ouvinte, cada lar, cada família, em nome de Jesus Cristo. E desde já vos saúdo com a paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 4, verso 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E eu passo agora com todos vocês a meditar na Bíblia Sagrada, aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, para que cada um de nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Momento da meditação, do aprendizado da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Se você não tem uma Bíblia aí na sua casa, compre uma Bíblia e leia todos os dias e se alimente com a deliciosa palavra do nosso Deus. Em Mateus 4,4, a palavra de Deus é o alimento do homem interior, da nossa alma, do nosso espírito. Romanos, capítulo 8, verso 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação nos separará do amor dele? Será que é a angústia que nos tirará da presença dele? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Porque estou bem certo, disse Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus forte, o nosso Elohim, o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. Oremos a Ele, falemos com Ele nesta hora. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eu tenho lido a Tua palavra é a verdade. No Salmo 119, verso 103, Pai, 105, meu Deus, a Sua palavra nos diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz
para o nosso caminho. Eu tenho lido a tua palavra, Pai, e agora eu peço sabedoria, peço revelação, peço discernimento, peço poder e autoridade para transmitir a tua palavra. Eu não venho a falar de mim mesmo, Pai, mas que eu seja um instrumento nas tuas mãos, nesta hora, Pai, para transmitir as verdades magníficas espirituais da tua palavra. Também prepara o coração deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga, para receber a tua palavra. Abre a mente fechada, abre o entendimento para que possa compreender os mistérios divinos da tua palavra. Revela a eles a tua palavra, Pai, que possam ouvir, possam crer, possam entender, compreender, obedecer, praticar, viverem guiados e dirigidos pela tua palavra. Uma vida de bênção, uma vida de sucesso, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida de vitória e ao final a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: 7 lições, 7 aprendizados, 7 lições tiradas, extraídas dos dias de aflição, dos dias de angústia, nos dias de tribulação, nos dias de perseguição, nos momentos difíceis desta vida. Todos nós nesta vida passamos por lutas, passamos por dificuldades. Certos pastores pregam como se a vida cristã fosse um mar de rosas, mas como eu sempre digo, as próprias rosas, elas têm espinhos. Você vai apanhar uma rosa vermelha, branca, amarela, tantas rosas bonitas, você pode ferir, machucar o seu dedo, é com os espinhos que as rosas têm. Então a vida cristã não são apenas momentos bons, não são apenas momentos de alegria, não são apenas momentos de prosperidade, momentos em que tudo está dando certo, mas a Bíblia fala que nós passaremos também por momentos difíceis, momentos de luta, de aflições, de tribulações. No Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava querendo dizer que se ele venceu, eu vou vencer, você vai vencer, através daquele sacrifício que ele realizou por mim e por ti, há mais de 2000 anos atrás. Nós temos a vitória, vamos vencer as dificuldades da vida e vamos ir até o final da jornada, receber a coroa da vida, receber o galardão, receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. E ainda a Bíblia nos diz que não serão poucas as lutas, não serão poucas as dificuldades. Não estou querendo te assustar, mas estou querendo te transmitir fé no Filho de Deus para vencer as dificuldades, para vencer as provações. Lá no Salmo 34 e versículo 19, a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor Deus o livra de todas. Porque você não está sozinho na luta, você não está sozinho nesses momentos de dificuldade. Deus está contigo todos os dias da tua vida. No meio da luta, da dificuldade, da aflição, Jesus Cristo diz: eis-me aqui para te ajudar, eis-me aqui para te socorrer.
A Bíblia diz no Salmo 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Jesus disse em Mateus 28, 20, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, todos os dias, 365 dias do ano, se for ano bissexto, 366 dias, de janeiro ao final de dezembro, Ele estará contigo, te abençoando, te ajudando, te socorrendo, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal, de todo perigo. Então, tão somente creia, no meio da luta, da dificuldade, que Deus está contigo e você vai vencer. Mas eu quero trazer aqui 7 lições extraídas de dias de aflições. O apóstolo Paulo, ele disse: o que nos separará do amor de Deus? A tribulação, as lutas, os problemas. E ele diz que nada vai nos separar do amor de Deus. No verso 37 do texto que eu li, ele diz que nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou. E um certo general, ele disse que ele aprendia com as derrotas. Certa vez eu li, talvez num livro, numa revista, um general que, ao ser entrevistado, ele disse: eu aprendo quando o meu exército é derrotado, é vencido, para que na próxima guerra, no próximo combate, na próxima batalha, eu esteja preparado para enfrentar e vencer o inimigo. E o nosso inimigo, o inimigo público número 1, o inimigo é mais procurado, aquele que se levanta contra mim, contra ti, para nos tirar da presença de Deus, é Satanás, é o diabo e os seus exércitos de demônios se levantam contra nós. Mas através dessas 7 lições, eu creio, meu irmão, minha irmã, que você estará preparado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na sua mão, para enfrentar e vencer o diabo, e vencer as lutas, e vencer as dificuldades, e perseverar na presença de Deus, que a Bíblia diz que a vitória é daquele que persevera. Mateus capítulo 24, versículo 13: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, a primeira lição que nós aprendemos nas horas de dificuldade, de problemas, de necessidade, é a lição da fé. Repita comigo: a lição da fé. Na hora da dificuldade, não perca a tua fé. O diabo quer roubar a tua fé, quer roubar a tua alegria, quer roubar teu desejo de servir a Deus, quer roubar o teu desejo de ir à igreja, aos cultos. Mas na hora da luta, use a sua fé. A Bíblia diz em Marcos capítulo 9, verso 23, que tudo é possível para aquele que crê. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 1 e verso 6, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova que existe as coisas que se esperam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, premiador, presenteador daqueles que o buscam. Isso é, Deus tem muita bênção e muito milagre para a tua vida. Use a fé na hora da dificuldade, mesmo que você tenha orado, clamado, e parece que a luta continua, parece que a barreira continua na tua frente, a muralha satânica erguida na tua frente, mas use a tua fé e diga: em nome de Jesus Cristo, eu creio no poder do Filho de Deus, do El Shaddai, do general Jeová Sabaote, que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Eu uso a minha fé, eu repreendo o diabo, eu expulso os demônios, e eu desejo, Deus, que essas barreiras
eternas agora estão na minha frente, caiam por terra, que as portas que estão fechadas se abram, que os problemas sejam resolvidos, que as necessidades sejam supridas. Use a sua fé, e através da sua fé você vai vencer as dificuldades, vai vencer as lutas, vai vencer as aflições, e depois da luta você vai cantar o hino da vitória, abençoado por Deus. A segunda lição extraída de dias de aflição é a lição da paciência. Diga: a lição da paciência. O salmista disse no Salmo 40, versículo 1 ao 3: eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Podemos usar uma comparação desta forma, como se o salmista ele usou uma linguagem metafórica, figurada, dizendo que ele estava se sentindo como alguém afundando num charco de lodo. Podemos dizer também um pântano, uma areia movediça. Ele se sentia em desespero, que estava afundando naquela luta, naquela dificuldade, mas ele disse: eu tenho fé em Deus, e eu espero com paciência pelo Senhor. Ele virá me socorrer, Ele virá me tirar dessa situação calamitosa, caótica, terrível e difícil. E a Bíblia fala que Deus estendeu a mão para o homem de Deus, e ele venceu aquela luta, ele venceu aquela dificuldade, porque ele teve paciência. A segunda lição: na hora da dificuldade, você precisa ter paciência. Muitas pessoas perdem a paciência, ficam nervosos, ficam agitados e agem de maneira errada, porque perderam a paciência. Mas eu te digo, Deus está trabalhando em teu favor. A Bíblia diz em Isaías 64, verso 4: nunca desde a antiguidade com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu, de um Deus além de ti, que trabalha, Jeová, em favor daquele que nele espera. O Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo está trabalhando em teu favor 24 horas por dia. E se você esperar com paciência nele, sabendo que ele não chega cedo, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa, então ele virá te socorrer, porque você esperou com paciência no Senhor. A terceira lição que aprendemos em dias de tribulação é a lição da perseverança. Muitas vezes, quando vem a luta, a dificuldade, alguns não aguentam a perseguição, não aguentam a barreira, não aguentam a opressão e acabam desistindo, acabam parando na fé, parando na jornada, largando a cruz à beira do caminho, desfalecendo, e não tem perseverança. Então, na hora da luta, é hora de você mostrar a sua fé, mostrar a sua paciência e mostrar a sua perseverança. Ser perseverante, como eu já disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, na hora da luta, não desista. E se você orou uma vez, não recebeu, ore mais uma vez, peça mais uma vez, persevere na presença de Deus, e Deus te dará a vitória. Saiba que muitas vezes, muitas situações que haverá de passar na tua vida, são situações às vezes que eu não entendo, que você não entende o que está acontecendo. Eu vi contar certa vez, o testemunho de um irmão e da sua esposa, que ele haveria de fazer uma viagem até a cidade de Gramado para ver as belezas
de Gramado, os campos, as árvores, as flores, a natureza, e ali ele haveria de fazer aquela viagem. Aquele casal cristão iria junto com outro casal que não servia a Deus, que não fazia a vontade de Deus. Cada casal iria no seu carro, mas de repente, antes de fazer a viagem, aquele irmão teve um acidente e caiu um tombo, machucou a sua perna, precisou ser engessado e não poderia fazer aquela viagem. De repente chegou aquele outro casal com seu carro para fazer a viagem, e aquele irmão triste, ele disse: eu não poderei ir, eu queria há muitos anos, eu e a minha esposa, conhecer a cidade de Gramado, mas eu não poderei ir com vocês, porque eu estou machucado. E ele ficou em casa, e aquele outro casal que não serviam a Deus, que não criam no Senhor Jesus Cristo, eles viajaram. Houve um terrível acidente naquela BR, naquela estrada, e aquele carro se acidentou, e aquele casal morreu, perdeu a sua vida, mas aquele irmão, ele permaneceu vivo, porque era a providência de Deus. Quem sabe algo está acontecendo na tua vida, você não entende agora, mas você entenderá depois que a luta passar, depois da aflição, depois do problema ser resolvido, você entenderá o trabalhar de Deus, o agir de Deus. A quarta lição que aprendemos em dias de aflição é a lição da sabedoria. Diga: a lição da sabedoria. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhe lança em rosto o ser lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, um homem inconstante, um homem que não tem firmeza espiritual. Então peça firmeza espiritual. Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, na hora da tribulação, peça a Deus sabedoria, e assim você não vai apagar o incêndio com gasolina. Assim você aprenderá a agir da maneira certa para resolver esse problema que você está enfrentando. Se você tiver sabedoria, Deus te dará uma direção. Quem sabe você precisa ir a algum lugar, quem sabe Deus precisa levantar alguém que te ajude para vencer esta dificuldade. Deus vai iluminar a tua mente, iluminar o teu entendimento, e te dará sabedoria para vencer as dificuldades. Em quinto lugar, a quinta lição extraída, tirada de dias de aflição. Diga comigo: lição da obediência. Lição da obediência. Salmo 119, versículo 67. O salmista disse: antes de eu ser afligido, antes de eu passar por tribulação, eu andava agindo errado, eu andava em desobediência, eu vivia no pecado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Salmo 119, verso 67. Quem sabe Deus enviou essa luta para você corrigir a sua vida. Você está em pecado, há algo errado, que você precisa reconhecer as suas falhas, seus defeitos, pedir perdão para Deus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então aprenda a lição da obediência. Examine-se a si mesmo, veja se há algo errado que você precisa corrigir para Deus te abençoar e para você ser um filho, uma filha de Deus fiel e obediente à palavra de Deus.
a sexta lição tirada de dias de aflição é a lição da oração. Diga, a lição da oração. Na hora da luta, muitas vezes você está frio espiritualmente, você não ora mais, você não busca mais a presença de Deus, você não faz mais um jejum, você não vai mais nos cultos, quem sabe só no final de semana, uma vez por mês, você vai na casa de Deus, você perdeu o seu entusiasmo, a sua alegria de servir a Deus, e muitas vezes Deus manda uma luta, uma dificuldade, para você se acordar e voltar a viver uma vida de comunhão, uma vida de oração. A oração é intimidade com Deus, é comunhão com Deus. Deus está te chamando, Deus mandou a luta para te trazer para o culto de oração, doutrina e estudo bíblico da palavra de Deus, para que você dobre os seus joelhos. Muitas vezes, quando tudo está bem, você não ora, você não busca, você não lê a Bíblia, você leva tudo na brincadeira, mas quando vem a luta, a dificuldade, você corre para a igreja para buscar a Deus. Aonde tem um servo, aonde tem uma serva para orar em meu favor, para mim vencer esta dificuldade. E a sétima lição tirada dos dias de aflição é a lição da vitória. Saiba, meu irmão, seja a luta que for, muitas vezes nesta vida vai parecer que você perdeu, e o diabo até vai dar uma gargalhada, uma risada, vai ficar contente, vai achar que te derrotou, que te venceu. É tudo mentira, é tudo fantasia, ilusão do coitado do Satanás, que o meu Jesus pisa na cabeça dele e me dá poder para pisar também. Em Lucas capítulo 10, verso 19, a Bíblia diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Até parece que o diabo venceu, mas ele não venceu não, meu irmão, ele não venceu não, minha irmã. Eu te transmito a fé no Senhor Jesus Cristo, que você é mais do que vencedor. No texto que eu li no começo desta pregação, desta mensagem, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 37, a Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Você não é vencedor, você é mais, é muito mais que vencedor. Até aquele que ganha a medalha de ouro na Olimpíada diz que é vencedor. O time de futebol que ganha o campeonato diz que é vencedor. Mas a Bíblia fala que os cristãos, os filhos e as filhas de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos as lutas, chegamos lá no final e receberemos a salvação, receberemos a vida eterna, moraremos naquele lugar paradisíaco, naquele paraíso, naquele lugar maravilhoso, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há terremotos, guerras e rumores de guerra, conforme nós vimos nesse dia, perseguições, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de enfermidade. Lá não existe nada disso. É para lá que eu quero ir, e é para lá, meu irmão, minha irmã, que você vai ir, se você tiver fé e vencer todas as lutas, e lá no final receber a coroa, a salvação, a vida eterna. Eu quero orar em teu favor nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a pôr a tua fé em ação e crer nesta palavra maravilhosa que foi transmitida, que Deus te dá vitória. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 57, que nós somos vencedores, graças a Deus que nos dá a vitória
por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então creia, diga: eu sou um vencedor. Coloque a sua fé em ação agora. Você que está doente, oprimido, triste, amargurado, depressivo, desesperado, cheio de medicamentos, de remédios, de calmantes, Deus quer fazer uma grande obra nesta noite e te libertar de toda a opressão, de toda a perturbação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo agora. Glorioso, eterno, magnífico e todo-poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, eu oro agora em favor dessas pessoas que unem a sua fé junto com a minha fé, Pai, para receber a bênção, para receber a cura, o milagre nesta hora. Esta pessoa doente, enferma, seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta pessoa oprimida, perturbada, receba a libertação, e o diabo saia, espírito imundo saia deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Raia deste lar, raia desta família, eu ordeno, eu não estou pedindo, eu estou ordenando, em nome de Jesus Cristo, sai, sai, e que esta vida seja liberta, que esta vida seja abençoada, que a porta de emprego, de trabalho se abra para esse que está passando por miséria, por um momento difícil na sua vida financeira, Pai. A Bíblia diz em Ageu 2:8 que o Senhor é o dono da prata e do ouro. No Salmo 23, verso 1, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Dá um bom trabalho, um bom emprego, ganhando um bom salário, o qual possa sustentar o seu lar, a sua família, e nunca mais, ó Deus, venha faltar o pão de cada dia neste lar, nesta família. Eu abençoo a todos, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, em nome